Ora bem, de uma maneira geral eu estou absolutamente satisfeito com a primeira análise que eu fiz a este Samsung Galaxy S26 Ultra. É um smartphone super bem construído, com um desempenho bom, câmaras ótimas e principalmente em situações de pouca luz, nota-se que o sensor principal, a objetiva, foi mesmo melhorada. E depois tem um ecrã que tem uma tecnologia absolutamente única. O problema é que eu continuei a utilizar este smartphone e fui notando algumas falhas. Este vídeo é então uma espécie de acrescento à minha análise inicial ao S26 Ultra. Se não viste essa análise que eu publiquei no dia em que ele foi lançado, então vai vê-la. Eu vou deixá-la aqui assim. Depois de veres esse vídeo é que deves vir até aqui conhecer este extra. Olá, Rui Tucana aqui, subscreve o canal e tudo isso. Aqui o que há são análises rigorosamente independentes e não há, nem nunca houve um único vídeo patrocinado por seja lá quem for. Nenhuma marca me diz o que é que eu devo ou não dizer acerca dos seus equipamentos. Subscreve para continuar a ajudar o canal a crescer e a ganhar cada vez mais independência face às marcas. E não te esqueças também que há um sorteio em curso e podes ganhar vales de compras na Amazon. Para concorrer, só tens de fazer compras na Amazon através dos meus links. Depois é uma questão de te inscreveres. Os links para os artigos na Amazon e para o formulário de inscrição estão aqui em baixo, na descrição do vídeo e no primeiro dos comentários que eu vou deixar afixado. Mas então, de que é que eu me queixo neste bichinho? Eu vou começar pelo ecrã e convenhamos que esta tecnologia inovadora que permite criar um filtro de privacidade, caso não estejas a olhar para o ecrã diretamente, isto é muito fixe. Se trabalhas com informação sensível da tua empresa, vais adorar saber que podes ativar e desativar isto conforme as necessidades. E já agora deixa-me mostrar-te, vou desligar e tu vais continuar a ver o que está no ecrã. Agora, se eu ativar esta função, e como vês é um instante, já não vês, né? Now you see it. E agora já não vês. Para ir à app do banco em locais públicos isto também é incrível. Enfim, o problema é que se estiveres ao ar livre, o ecrã é mais escuro que o antecessor e é mais difícil ver o que é que lá está. E por antecessor, o S25 Ultra, claro, é mais escuro logo à partida. Não estou sequer a falar desta inovação. E também não estou a dizer que é impossível. Com isto ligado, ok? Não estou a dizer que é impossível ver-se lá fora. Não é nada disso. Ele vê-se bem lá fora. Mas a verdade é que esta tecnologia trouxe com ela um brilho menos intenso. Principalmente quando o filtro está ativado. Claro é que podes ir bem, mas podes argumentar que, sendo verdade que com o filtro de privacidade ativo o brilho é menor lá fora, ainda assim, e se precisares, podes desligar este filtro, como eu acabei de mostrar. Ao passo que quem usa um S25 Ultra, por exemplo, com uma película, e eu conheço quem o faça, não consegue desligá-lo. Portanto, o efeito está sempre ali e essas pessoas têm sempre esse problema porque nunca dá para desligar e, quer dizer, podes arrancar a película, a tal película que te dá também este efeito de privacidade. Mas arrancar a película não é a solução, porque se as pessoas a puseram lá é porque querem ter essa privacidade. Seja como for, a verdade é essa, este ecrã é um bocadinho menos brilhante do que o antecessor e pronto. Aqui podes ver este S26 Ultra com o brilho no máximo, junto ao rival atual da Xiaomi. Ambos estão, volto a dizer, com o brilho no máximo e o S26 Ultra está sem o filtro ativo. Portanto, podes ver o brilho, para os efeitos, a luminosidade que sai do ecrã é semelhante à do Xiaomi. Mas agora vou-te mostrar o mesmo S26 Ultra, também com o brilho no máximo, ao lado do Xiaomi também com o brilho no máximo. Só que desta vez o S26 Ultra tem o filtro de privacidade ativo. O brilho, repito, já no máximo, mas como o filtro está ativado, nota-se bem essa quebra de luminosidade. Lá está. Lá fora isto não é bestial e torna-se um bocadinho mais difícil utilizá-lo na rua. Não é impossível, é só um bocado mais difícil. Outra coisa que me escapou também nessas primeiras impressões é que como os cantos do smartphone estão mais arredondados, isto face ao S25 Ultra, e como esta caneta é algo que cada vez mais a Samsung se está a marimbar, desta vez, e ao contrário do que acontecia no anterior, há uma forma correta de pôr a caneta e uma forma incorreta. Esta é a forma correta, mas se eu o puser mal, ela está de facto aqui. Não é fácil de ver. Só que isto é a forma errada de colocar a caneta
agora a forma correta. Deixa lá ver se te consigo mostrar. Pronto, está lá toda direitinha. Isto, pronto, lá está. Não é o fim do mundo, isto não é muito importante. Não é mesmo. Mas, ao mesmo tempo, sempre que te enganas, é uma chatice, Olha, é uma espécie de voltar aos tempos do mini USB, ou até do USB-A, ou micro USB, em que havia uma posição certa para pôres a ficha e uma posição errada. Sempre que erravas, ficavas pior que estragado e ficavas... Quando é que eles inventam o USB-C? Pois, entretanto, já inventaram o USB-C. Nos smartphones anteriores, a Samsung também tinha inventado uma forma sempre correta de pôr esta caneta no sítio. Agora resolveu voltar atrás. Há uma forma correta, uma forma incorreta. Eu percebo que todos os milímetros contam e por milímetros estou talvez até a falar menos, uma unidade de medida ainda menor do que essa. Mas dava jeito que isto se pusesse sempre bem. Isto também é a prova daquilo que eu disse no primeiro vídeo, que é a Samsung cada vez menos liga a esta canetinha. Segue-se agora um dado importante, não propriamente sobre o S26 Ultra, mas sobre os irmãos, o S26 Base e o S26 Plus, ou mais, ou Plus, como preferires dizer. E bom, tem a ver com o processador. É algo que eu até tinha abordado no meu vídeo inicial, no meu vídeo original, mas acabou por ficar de fora para que ele não ficasse enorme. Portanto, eu agora vou resgatar essa gravação que fiz. Bom, vem aí o Rui Tucana de há 2 semanas. E depois eu volto ao Rui Tucana atual. Até já. Nem todos os S26 são iguais em Portugal e no mundo. Como eu disse antes, o S26 Ultra vem com o processador Snapdragon 8 de 5ª geração, mas o S26 Base e o S26 Plus têm um Exynos desenvolvido pela Samsung. São processadores que historicamente não são tão bons quanto os Snapdragons. Bom, isto é um castigo para Portugal e para a Europa, e eu digo isto porque na América e na Coreia do Sul, por exemplo, o S26 Base e o S26 Plus não vêm com nenhum Exynos desenvolvido pela Samsung, ok? Tem, como é evidente, o Snapdragon 8 de 5ª geração, ou seja, tem o mesmo que o S26 Ultra, ou seja, tem o melhor processador da atualidade. Porque é que o S26 Base e o S26 Plus, ou Plus, ou mais, porque é que esses dois vêm com um Exynos? Não sei. Penso que é para manter o preço um bocadinho mais controlado. O problema é que é só para alguns. E para alguns estamos a apontar para nós. Não é para os outros. Nós é que ficamos com este processador mais fraquinho. E pronto, estou de volta à atualidade para avançar para um dado algo polémico e tem a ver com as fotos e com os vídeos. Mas primeiro deixa-me mostrar-te que tal é que é o sensor principal de 200 megapixels, também a ultra grande angular de 50 megapixels e as duas lentes telefoto de 3 e que é de 10 megapixels e a de 5 vezes que é de 50 megapixels. Deixa-me mostrar-te como é que elas se comportam. Estão aí alguns exemplos. Bom, em primeiríssimo lugar, eu penso que vais concordar comigo quando eu disser que estas câmaras são muito boas, tanto em fotos como em vídeos. Mas talvez concordes comigo também quando eu me interrogo acerca da inovação. É que só a câmara principal e a telefoto de 5 vezes, só essas é que foram melhoradas face ao S25 Ultra. E nem sequer foram os sensores, foram as objetivas, foram as lentes, as objetivas, que agora têm uma abertura máxima maior. E como abrem mais, como são maiores, elas deixam entrar mais luz para o sensor. E o que isso significa é que em ambientes mais escuros, elas tendencialmente tiram fotos melhores do que o antecessor. E é isto que há de novo nos S26 Ultra em termos de fotografia, portanto, uma abertura maior. Ora, uma semana depois da Samsung ter lançado os Galaxy S26, a concorrente lançou o Xiaomi 17. Este é o Xiaomi 17 Ultra. Ora, para além de ser incrível, este sim tem visto a câmara melhorar
cada vez mais. Eu não vou detalhar isso agora, vou deixar isso para a análise a este bichinho. Deixo só com algumas fotos que eu tirei com os dois, lado a lado. Vê lá o que é que achas. Depois destes exemplos, deixa-me só fazer zoom em algumas destas fotografias. Deixa-me só dizer que, para mim, o detalhe captado pelo Xiaomi 17 Ultra é maior do que o do Galaxy S26 Ultra. Agora, no campo da inteligência artificial, também tenho umas coisas para te dizer. A primeira é que é evidente que a inteligência artificial está mais útil. Isto se tiveres o telemóvel naquilo que eu, no vídeo anterior, que deves ter visto, naquilo que eu chamo de português dos Estados Unidos, ok? Se tiveres o telemóvel no português dos Estados Unidos, isto funciona. Também é conhecido, o português dos Estados Unidos também é conhecido como inglês. Bom, o problema é que é uma luta para que aquilo que, em teoria, é útil, seja de facto útil. Por exemplo, o Now Nudge, que é algo que, em teoria, te permite fazer as coisas mais rapidamente. Eu vou deixar isso aqui ao lado, ok? Ele vê o que está no ecrã, por exemplo, nas mensagens, e depois avança com respostas que façam sentido. Ora, o que a Samsung explicou na apresentação portuguesa é que se te perguntam onde estás, se te perguntam qual é a tua localização, portanto, perguntas relacionadas com a localização, o sítio, é suposto o Now Nudge propor a morada como uma dessas respostas. Eu só vi isso acontecer uma vez e mesmo assim aquilo que ele fez foi abrir o Google Maps com um trajeto do Porto, o sítio onde eu estava no Porto, até à Rua Augusta, em Lisboa. E, bom, atenção, a resposta nunca deveria ter sido abrir o Google Maps, mesmo que fosse com a minha morada, porque no caso em questão era a outra pessoa que estava a perguntar onde é que eu estava. Não era eu que queria ir ter comigo, era a outra pessoa que queria ir ter comigo. Portanto, nas respostas aqui automáticas do Now Nudge, deveria ter aparecido a minha morada e eu, clicava ali, porque isto é uma questão de clicar, é só dar um toquezinho, ok? E ele manda essa mensagem, quer dizer, tens de carregar aqui no enviar SMS, claro. Mas isto deveria ser assim. Agora, só uma vez é que propôs abrir o Google Maps, quando na verdade a resposta nem deveria ter sido essa. A resposta correta para muitas destas perguntas: qual é que é a tua localização, isto é em inglês, qual é que é a tua morada, qual é a morada, qual é a localização do GPS, Google Maps Location, portanto a localização no Google Maps, outra vez GPS, onde é que estás, enfim, onde é que estás, não te encontro. Só uma vez é que este Now Nudge resolveu abrir o Google Maps, quando na verdade, e isto nunca aconteceu, o que deveria ter posto ali debaixo do meu dedinho era a morada onde eu estava. Isso sim era de valor. Isso sim teria-me poupado muito tempo e a ti, se te vires numa situação do género. Enfim, tudo isto para dizer que sim, em teoria, a inteligência artificial parece estar a fazer o seu caminho para se tornar verdadeiramente útil. Por exemplo, também dá para chamar o Uber. Dá, quer dizer, se der. Também não vi o Uber a aparecer. Mas lá está, ainda não está propriamente lá. Digamos que está à procura do caminho ainda para ser verdadeiramente útil. E pronto, fecho por aqui esta adenda à minha análise / às minhas impressões iniciais acerca do Samsung Galaxy S26 Ultra. Atenção, e eu quero deixar isto muito claro, eu gostei muito deste smartphone, eu mantenho aquilo que disse no outro vídeo, pela primeira vez desde há uns bons anos, eu até gostava de ter um Ultra, e foi este S26 que se tornou o responsável por isso, gostava mesmo de o ter, no entanto, não é perfeito. E neste vídeo eu falei de algumas das coisas que não gostei tanto, ou pelo menos que me desiludiram neste equipamento. Mas volto a dizer, ele é um telefone brutal, não deis demasiado peso a isto que eu acabei de mostrar, porque o outro vídeo, o vídeo original, está carregado de coisas que eu gostei acerca deste bichinho. Quando o ano acabar, vais ver que ele vai ser um seríssimo candidato a smartphone de 2026.
Eu sou o Rui Tocaana, não te esqueças de subscrever o canal, se achas este vídeo útil, mete-lhe um like e também não te esqueças daquilo que eu disse no início, eu estou a organizar uma série de sorteios, o primeiro é esta segunda-feira, inscreve-te porque tens grandes probabilidades de ganhar, são ainda pouquíssimos os candidatos inscritos para já, portanto inscreve-te porque eu não diria que ganhas certeza, mas que as probabilidades são muito altas, isso são. Encontras links para este peixinho, para o formulário e para mais uma série de coisas que eu vou deixar aqui em baixo no primeiro dos comentários e na descrição deste vídeo. Vamos lá, um grande abraço